Muito bem, sejam todas e todos bem-vindos ao nosso seminário, né? Hoje nós vamos falar de laços invisíveis nas corporações, tá? Hoje nós, inclusive, no final eu passo uma referência bibliográfica grande, mas eu vou indicar é, dois ou três livros. O que eu tenho eu passo para vocês, tá? Em PDF, para não precisarem de gastar, né, gente? Nossa, livro hoje está muito caro, né? Papel é em dólar, né? E hoje está tudo PDF, PDF, então tá assim, né? As coisas estão ficando pesadas, né? Mas dois livros que eu quero até mostrar, esse eu vou passar. Esse aqui eu estou conseguindo junto à editora, tá? Do meu grande amigo e padrinho na IPA, né, na Instituição Psicanalítica Internacional, David Zimmerman, um inglês que é radicalizado aqui, aí em Porto Alegre, morava em Porto Alegre, quando eu estive aí em Porto Alegre, passei bons tempos a gente desenvolvendo grandes teorias, chama Fundamentos Básicos de Grupos e Psicoterapias, tá? Eu vou procurar e vou mandar para vocês. Eu tenho, mas eu tenho que achar aqui nos meus arquivos, aí, ok? Nos meus HD. E outro é esse pequeno livrinho aqui de 700 páginas, que eu já vou mandar para vocês, que é a Juliana leu, né? Quem não leu, eu indico, mas não é obrigatório a ler, tá? Baseia-se no filme Experiência de Stanford, para você verem como que a instituição quando a pessoa passa um bom tempo numa instituição, ela entra para dentro daquele sujeito e muda o caráter dele totalmente, tá? Totalmente. Então vamos lá, dividir aqui a tela. Já apareceu aí para vocês? Todo mundo está vendo? Sim, sim. Apareceu aí, né? Então, repetindo, seminário, laços invisíveis dentro das instituições, tá? O nosso curso ele é todo registrado no ISBN, tá? Mais à frente eu vou falar do aplicativo que nós estamos desenvolvendo, deve ficar pronto agora, no final de maio, tá? E o que que eu vou só dar uma pequena fala sobre esse aplicativo. Esse aplicativo, quando vocês estiverem trabalhando, e aí eu vou sugerir também vocês, depois quiserem montar uma consultoria, vocês vão poder. É um questionário, tá? Que vocês fazem com os colaboradores dentro das empresas, e esse questionário ele vai dar um perfil, tá? Ele vai dar um pequeno psicodiagnóstico do perfil daquele colaborador, tá? Dos pontos fracos e pontos fortes, tá? E até das patologias. Justamente esse curso ele é baseado em quê? É, no posicionamento psíquico social de cada indivíduo, tá? E os seus transtornos, justamente para evitar o quê? Esse absentismo e esse turnover que está muito grande, não é? Então, é dentro desses laços invisíveis que vão criando grupos, esses grupos vão fazendo facções e vão destruindo até determinados departamentos, tá? Esse aplicativo que eu desenvolvi, eu venho pesquisando ele há mais de 15 anos. Inclusive, ele foi desenvolvido para duas empresas, duas grandes empresas, que é a Mongeral e a Aegon, vocês já ouviram falar, a maior empresa de pecúlios do Brasil, né? E a Fontoura White, que é inglesa, que comprou o laboratório Fontoura, aí de São Paulo, né? O White Campo, tá?
Então, era trabalhando, justamente ajudando o departamento de venda deles a uma comunicação mais assertiva com os compradores, tá? Mas aí, com o passar do tempo, com o passar da pesquisa, do trabalho, dos workshops que eu mantinha, eu comecei a perceber que, às vezes, a maior dificuldade de bater vendas, bater cota, de medos, adoecimento, vinha da chefia, tá? Assim, metas inalcançáveis, pressões muito grandes, não é? Vai chegando o final do mês aquela loucura para bater cota e deixando todo mundo muito apreensivo e adoecido. Muito bem. Vou só ligar o meu umidificador aqui, gente, que aqui em Betim é seco demais. Muito bem. Então, ó. Os grupos criam uma espécie de mente coletiva emocional, a qualquer grupo. Você vê, olha, vamos começar no grupo familiar. Quem tem mais irmãos, tem uma família maior, de 5, 6 irmãos, a gente não vê alguns criando assim facções entre eles? E sempre o mais velho tentando determinar como que os outros têm que se comportar perante aquele grupo familiar, é a mesma coisa, é a mesma dimensão. Então, de uma empresa, por exemplo, vamos pensar num grupo Votorantim, hoje com mais de 18 mil funcionários, tá? É, é uma escala de grandeza. Então, uma casa de 4 pessoas ou uma casa de 18 mil pessoas, e a gente tem que pensar na nossa casa também como uma empresa, tá? Então, por exemplo, a gente vê pessoas fazendo as dispensas mensais dela, comprando coisas que às vezes ela não vai usar e vai perder o tempo de validade lá na estante deles, né? O uso excessivo de comida, onde é que é para 4 pessoas e fazem uma comida que dá para alimentar 6 ou até 7, e se perde tanta coisa, não é? Então, aí a gente para e pensa, por que que a pessoa que está na cozinha, ela sabendo que ela tem que fazer comida para 4 indivíduos, ela faz comida para 6, 7, 8 pessoas? Ali existe algo dentro dela que ela não consegue dimensionar. E ela não consegue perceber que aquilo é um prejuízo. Então, por exemplo, um exemplo, cada um come 2 bifes, a pessoa fica 3 para cada um, ali no final aquilo vai ser um desperdício, é um custo, tá? Isso acontece nas empresas o tempo inteiro. Exemplos, medo coletivo de demissão, vai chegando final do ano fiscal, todo mundo fica apavorado, né? Nossa empresa falou que vai demitir uns 10 esse ano. Aí todo mundo já começa a ficar nervoso, né? Assim, tá? Idolatria de líderes. Nossa, eu queria pertencer à equipe do fulano. Lá ele lidera melhor do que o meu líder aqui, tá? Silêncio institucional. Então, muitas pessoas se calam vendo coisas assim extraordinárias sendo cobradas, desperdícios, falta de comunicação interna. Então, o que nós vamos aprender aqui é o que mais atrapalha qualquer empresa, que seja a familiar, a um grupo imenso como o Grupo Votorantim, é a falta de comunicação. A busca de uma comunicação assertiva. E vocês vão aprender como que a gente faz comunicação. Em primeiro lugar,
nós temos que entender quem está ao nosso lado, quem trabalha ao nosso lado, tá? E muitas vezes as pessoas escutam cochichos na hora do café e aquilo vai aumentando, né? O efeito telefone com fio, né? Um vai passando para o outro, aumentando. Quem conta, um conta, aumenta um ponto, e aquilo vai criando o quê? Uma pressão interna naqueles indivíduos. E aquilo alastra, aquilo é um efeito dominó, aquilo é um efeito Stanford, não é? Você bota pressão em algumas pessoas mais frágeis, ela vai passando aquilo para frente, não é? Cultura persecutória, ó, abaixa sua bola, anda macio, fala macio, que aquele supervisor ali, se você entrar na lista dele, ele começa a te perseguir. E as pessoas que são mais frágeis psicologicamente, elas acreditam. E elas passam a ter algum que a gente chama ideias paranoides, tá? Depois eu vou passar um glossário para vocês com os vocabulários, tá? Para vocês aprenderem, né? Valquíria, boa noite, prazer em conhecê-la. Está aí com a gente pela primeira vez, né? Boa noite. Boa Boa noite. noite, professor. Caramba. Então é isso aí. Necessidades obsessivas de performance. Olha, a maior parte das pessoas que assumem uma supervisão, uma gerência regional, uma chefia, são pessoas escolhidas a dedo com um caráter obsessivo. Igual a gente brinca aqui, né? Tem um ditado que fala assim, fulano, ele procura pelo em ovo, né? Então, nós vamos aprender como é que é o perfil psicológico dessas pessoas. Querem ver? Pessoas altamente detalhistas, ansiosas. Eu vou metaforizar, brincar assim, se existisse um termômetro para medir a ansiedade dos obsessivos, aquele termômetro trincava porque o obsessivo ele é tão ansioso que ele explode. E aí, olha só os efeitos colaterais dele que passa para o outro, por osmose. Dificuldade em concretizar projetos de vida. A pessoa recebeu uma tarefa para fazer agora, por exemplo, dia primeiro, ele tem 40 dias de prazo, aí ele já começa a deixar todo mundo ansioso, nervoso, para que aquilo seja feito o mais rápido possível e vai sabotando e vai pondo dificuldades. Se a questão é fazer 4 passos, que a gente chama de rede Parkinson, né? Por exemplo, eu quero fabricar essa caneta. Então, essa caneta ela é fabricada até chegar é, na linha final de distribuição primeiro é fazer a parte do tubo, fazer a tampa, a etiqueta e a carga, tá? Então, a última etapa é unir tudo. Futuramente é encaixotar, né, com X canetas e entregar para distribuir. Então, ele começa a inventar mais passos para poder esse produto sair mais perfeito do que ele deveria ser. Uma outra coisa que atrapalha muito esses indivíduos obsessivos, eles têm a vida afetiva dele asfixiada. Ele não quer saber da vida do colaborador dele ou de quem trabalha na equipe dele. É exigir, 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 esgotar aquele indivíduo até o último minuto. E isso vai custar caro, porque esses indivíduos eles vão se afastando, tá? Sensação coletiva de insegurança, tudo que eu faço, nada está certo, eu peço ajuda ao colega, o colega está mais inseguro do que eu, e o medo de ser chamado a atenção, de ser penalizado de alguma forma, tá? Muitas empresas
possuem verdadeiras estruturas paranoides grupais. Ou seja, é uma perseguição, é uma exigência sem fim, tá? É cansativo, tanto para quem lidera, e esse líder esgota os liderados, tá? É, então, a gente tem que perceber que essa empresa, mesmo ela de médio ou grande porte, a gestão dela é o que eu chamo de gestão artesanal, tá? Essas pequenas empresas que cresceram não se estruturaram para entender a dimensão do crescimento delas, e uma ou duas, três pessoas querem olhar tudo, liderar tudo e procurar cabelo em ovo em todos os setores, sem ter confiança naqueles que foram contratados para isso. Então é aí que nós vamos, menino bonito. Olá, rapazinho, tudo bem? Está lá conversando com ela. Tudo jóia? Assim, tô joia. Tô joia. Ah, prazer, Sérgio. Como é que é seu nome? Fala assim, Murilo Santana. Murilo Santana. Ah, Murilo, que bom conhecê-lo. É isso Vai aí. lá com o papai. Então, Mas papai não quer checar a Bíblia. então, essas empresas, na nossa pesquisa, nós denominamos elas de empresa artesanal. Elas podem ser até de médio a grande porte, tá? Mas são empresas que crescem de uma maneira tão desorganizada que elas acabam é, entrando em falência, entrando em concordata, hoje o termo é outro, recuperação judicial. Então, crescer desordenadamente não é vantagem, tá? E aqueles colaboradores, aqueles funcionários, eles vão adoecendo, porque a exigência, ela ultrapassa o limiar de tolerância de carga funcional de trabalho de cada pessoa. Outra coisa que nós vamos aprender, cada indivíduo tem sua velocidade própria, tá? Eu até brinco assim, tem uns que são uma McLaren, uma Ferrari, né? Eles saem de Minas, vão para o Rio de Janeiro e chegam em 4 horas. O outro é um Fusquinha, ele leva 8 a 10 horas para chegar no Rio de Janeiro, mas ele chega. E às vezes ele chega de uma forma até mais segura. Agora, é onde alocar esse colaborador no lugar certo, que dê a produtividade e não crie dificuldades de absentismo para a empresa. Tá ok? Gente, qualquer dúvida, participação, eu quero uma interação. Mamãe, olha isso. Professor, Olha o que eu fiz aqui. esse primeiro slide que você trouxe, a gente participou de um treinamento do RH da empresa e ele falava muito sobre cultura, sobre a disseminar cultura. E E tudo isso que você trouxe, eu enxergo, né, dentro do que a gente até estudou, que é a cultura silenciosa que estraga a estratégia de qualquer empresa em relacionada aí à formação de cultura ou formação de pensamento, né, organizacional. é isso aí, Walter, é isso aí. Ou seja, tem grandes empresários, entre aspas, que a cabeça deles ainda é de artesão. Sabe aquela senhora que começou vendendo doce no ponto de ônibus, na porta das empresas, e foi crescendo, crescendo, e virou pão de queijo. E depois virou uma grande fábrica de pão de queijo que vendeu, depois comprou de novo e quebrou?
essa empresa mineira. Pois é isso aí. Cresceu tanto que depois não sabia como fazer, tá? Eu tentei, inclusive, salvar, mas já não tinha mais tempo. Sabe aquelas pipoca doce que vem num saquinho vermelho? Aqui em Belo Horizonte tinha uma fábrica que distribuía para o Brasil inteiro, chamada Pipocas Guri, tá? Era a marca da pipoca Guri e a outra era Pipocas Caipira. Mas aquilo vende demais, gente. Aquilo vende demais. Vocês não têm ideia. Todo mundo gosta de comer aquela pipoquinha doce, né? Aquilo tem uma distribuição fora do comum. Mas o cara foi crescendo, 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 crescendo e comprando mais máquina, né? Que chama canhão, tá? A máquina chama canhão. Ele coloca lá 5 litros de milho, aquilo explode, ela enche e vira a pipoca no primeiro momento. E foi abrindo fábrica para mais em outros estados, abrindo, abrindo, a ponto que ele perdeu totalmente o controle dos funcionários e o controle financeiro. Ele quebrou. Quer ver uma outra empresa que era famosa, não sei se era mineira, chegou aí até vocês. Lembram de uns produtos femininos chamados Patifilos? Eu trabalhei na empresa dele. Ele começou no fundo da casa dele. O cara era um autodidata, ele desenhava cada bolsa, cada sapato, a coisa mais linda do mundo. E a empresa dele foi crescendo desordenadamente, tá? E aí o que que acontece com a emergente que faz uma empresa artesanal virar uma baita empresa? Primeiro lugar é comprar uma Mercedes ou uma BMW. E em segundo lugar, trocar de mulher. Pronto, aí começou o inferno da vida dele. Aí trocou por uma mais novinha, o novinho só trazendo problema. E aí eles brigando pelos bens da empresa. Pronto, a empresa e a Spatfilos era assim, era excelência, né? Ah, tá, está. É isso aí, né? É, Continuando aqui, a compreensão psicodinâmica das corporações, investigando como o inconsciente circula dentro dos grupos. É isso que vocês vão ver lá no filme Network, tá? Prestem atenção nesse filme. Vocês vão ver assim a luta por poder, um puxando o tapete do outro. Pessoas frias, pessoas sem sentimento algum, querendo apenas ganhar pontos do Ibope, mídia, riquezas, tá? Poder. E isso leva à destruição de uma grande empresa televisiva nos Estados Unidos, sabe? Isso gerou milhões de dólares. É um filme baseado em fatos reais, tá? Como o outro que eu passei para vocês também, Experiência em Stanford, tá? Dentro das organizações, produz sintomas organizacionais e influencia diretamente os processos de adoecimento emocional, pertencimento e construção da identidade profissional nas instituições. Então, ou seja, a instituição ela adentra para dentro do sujeito, tá? Então, lembro de alguns gerentes, né, regionais, uns falavam assim, eu sou um homem fontora, eu sou um homem ródia, né? Eu sou um homem white. Não, você é um homem, chama Sérgio, que trabalha para uma indústria chamada fontora. Tá? A psicanálise aplicada às relações humanas, os vínculos grupais e os processos inconscientes nas organizações contemporâneas uma leitura psicodinâmica do sofrimento emocional nos conflitos silenciosos e das formas subjetivas no ambiente corporativo. Tá? A aula fundamenta nos estudos psicanalíticos de grupos a linguagem e as estruturas relacionais. Então, nós somos seres de
de linguagem. E aí nós temos três instâncias, tá? Que até a neurociência tenta basear muito na biologização do ser humano e esquece da parte inconsciente, do que nós chamamos de alma, psique, tá? Então seria, ela divide o cérebro em três, a neurociência. A parte mais nobre que pensa, que fala, que raciocina, que é o telencéfalo, né? O outro seria o sistema límbico, o sistema do prazer, que fica bem no meio do nosso cérebro, é uma pequena organela que gera, ao recebermos estímulos visuais, olfativos, palativos, ela nos traz grandes estímulos de prazer ou de dor, tá? Auditivos. E o terceiro cérebro, dentro da biologia, que hoje eles estão classificando de reptiliano, ou seja, aquela parte mais profunda, animalesca, instintual. Mas antes dessa massa, dessa arquitetura neuronial funcionar, eles esquecem de uma coisa, tá? Que é até bíblica, né? E Deus fez um homem de barro, a sua semelhança, furou-lhe as narinas e soprou-lhe o sopro da vida. Ou seja, em latim chama crálito. Crálito é o quê? Ar em movimento. Então, quando uma pessoa está ansiosa, qual que é a primeira coisa que falta nela, gente? Todo mundo aqui já teve ansiedade. O que é? O ar, não é isso? Você busca o ar, aí você. A arquitetura neuronial, ela tem que ter um aporte de oxigênio muito grande para você pensar. À medida que sua ansiedade sobe, a sua angústia sobe. Ansiedade é química. Angústia é a alma da pessoa. Aí uma puxa a outra. Aí vem os medos. Será que eu vou dar conta de fazer esse relatório? Eu estou engasgado. Esses medos geram estresse. Esse estresse acumulativo pode gerar o quê? Fobia, síndrome do pânico. E aí muitos buscam a depressão como uma saída para aquilo que ele está apavorado em fazer. E hoje está todo mundo apavorado, não está? Temos que dar conta, eu tenho filho, eu tenho casa, eu tenho custos para viver, não é? Eu tenho que chefiar tantas pessoas, eu tenho um aporte de responsabilidade de gerar lucro, e aí você vai se desgastando sem perceber, tá? As organizações são compostas apenas por três metas, nada mais. Cargo, funções administrativas. Todas as empresas é também um espaço de circulação emocional, conflitos subjetivos, identificações inconscientes e disputa simbólica. Eu tenho que cada dia trabalhar mais e melhor e até dar mais tempo aqui, porque senão eu posso perder o meu cargo e eu recebo um bom salário. Então, vocês viram que hoje o indivíduo, para vender o seu trabalho, o seu saber, ele está pagando um preço dobrado, tanto em relação a tempo quanto dispêndio de carga emocional. O sujeito não entra no trabalho apenas com suas competências técnicas. Ele leva a sua história emocional, sua marca psíquica, seus medos, desejos e mecanismos de defesa. Então, uma criança lá atrás que tinha grandes dificuldades acadêmicas e um pai terrorista ou uma mãe muito exigente enquanto
aos deveres escolares dele. Olha como é que você é desleixado com seus estudos. Quando você crescer, você não vai dar em nada na vida, você vai ter grandes dificuldades. E aí, quando chega numa empresa, ele pode escutar isso dos colegas ou da chefia. Então, esse estímulo vai tocar direto para o sistema de prazer dele. Sistema límbico é o sistema de prazer, tá? E atrás do sistema límbico tem uma pequena organela chamada amígdala, que é o sistema de frustração, que gera raiva, que gera frustração e gera raiva, e que altera todas as ondas elétricas do cérebro. Então, aqui vai um adendo para vocês, tá? É assim, nós temos, eu vou falar só de 6 ondas elétricas que nos acompanham durante a vigília e durante o sono, tá? Então, agora são 8 horas. Para eu já estar começando a relaxar para dormir ali por volta das 10, 11 horas, tá ok? Então, tem dois neurotransmissores importantíssimos, que é o cortisol, que ele apanha o pico máximo às 4 da manhã, e que faz a gente acordar às 5 ou às 6 em estado de prontidão para. Quando dá mais ou menos 4 da tarde, ele começa a diminuir e a melatonina começa a subir, ou seja, o neurotransmissor do relaxar, para quando der ali 8, 9, 10 horas, o indivíduo está com aquele estado mais assim, com o corpo mais em paz. Então aí ele vai alcançar a onda alfa, ou seja, a onda do descanso, do relaxamento. Quando dá ali pelas 6 horas da manhã, o que está em altas ondas, né, quando se lê um eletroencefalograma, são as ondas beta. Agora, para a onda K aparecer, que é a onda da inteligência, tá, que faz você pensar, resolver problemas, essa onda beta ela tem que estar em equilíbrio. Aí a onda K aparece. Tá? Muito bem, se houver uma descompensação nesses dois elementos, cortisol e melatonina, essas ondas vão baixando, as células vão ficando estressadas e a onda presente é a onda teta, tá? Que é a onda da frustração, que gera raiva, que gera impulsividade, que aumenta, inclusive, a ansiedade. E esse indivíduo para de pensar e age com agressividade verbal ou até física. Então, efeitos estressores vão minando a pessoa. Não é que eu dormi hoje, dormi mal hoje, amanhã, aí semana que vem eu já estou descompensado, não. Isso é devagar. Vem com estresse, começa a ter insônia, começa a ter aquele sono de má qualidade, que a pessoa ela não dorme, o corpo está tão cansado que desmaia. Na hora que acorda, está assim, nossa, parece que eu estou precisando de ir para a cama agora. Hoje meu dia vai ser arrastado. Hoje é que eu tenho 3, 4 reuniões pesadas pela frente. Professor, Oi. mas essa relação da descompensação fazer com que a pessoa ela se expresse ali, né, pela raiva e pela impulsividade e explosividade, não tem a ver com também a personalidade da pessoa? Isso é de fato químico no cérebro? Sim, a personalidade ajuda, tá, gente? A personalidade ajuda. Tem gente que é mais assim, belicosa, mais agressiva, tem uma dinâmica interna mais guerreira, competidora, tá? Mas tudo isso aí é educável. Nós temos uma parte genética, tá? Que não muda. Então, uma personalidade, uma têmpera mais forte, não muda.
mas nós temos uma parte que a gente chama de filogenética, ou seja, educacional, que a gente muda. Então, por exemplo, crianças que são muito agitadas, agressivas, alguns terapeutas indicam para elas fazer aula de judô, porque ali no tatame, naquela competição, a primeira coisa que ele vai aprender é dominar a energia dela. Então, a vida nossa é como se a gente fosse competir uma maratona, tá? Nós vamos competir uma maratona, 40 e tantos quilômetros para correr. Eu não posso, de cara, na largada, colocar meus 1000%, não. Porque quando eu chegar ali lá no quinto, sexto quilômetro, eu já estou desenergizado. Eu tenho X tarefas para fazer no dia. Então, eu não posso apavorar com essas X tarefas. Eu vou ter que fazer uma, outra, outra e decidir a priorizar qual delas que talvez tenha que ficar para amanhã. Outra coisa, como que a gente, Valquíria, aprende a educar isso? Quando a gente está estudando, depois de 2 aulas, não tem aquele intervalo ali de 20 minutos com café, não é? Então, a cada tarefa que a gente fizer, se a gente se der 10 minutos para começar uma outra tarefa, isso é importantíssimo. O que é trabalho? Vamos nomear trabalho pelas leis da física. Trabalho é movimento, descanso. Movimento, descanso. Quando a pessoa entra num loop, é que a física vai denominar de movimento retilíneo uniforme. Ou seja, ele não está realizando trabalho, ele está gastando energia. E uma hora ele para. Então, é como para eu movimentar, eu preciso de ter um impacto, um estímulo, para que eu possa começar a movimentar e pegar aquilo e tornar aquilo prioridade. Agora, se eu não tiver um descanso e já pegar outra, é como o mecânico tem 10 carros, ele só tem 3 mecânicos na oficina. Não adianta ele querer, os três querer trabalhar nos 10 carros ao mesmo tempo, que ele não vai soltar nenhum carro que ele pega aqui, ele para. Aí ele vai ali ajudar o outro, ele para, ele vai ali e vai ajudar o outro. E aí, no final, estão todos desenergizados, ou seja, porque tudo que está em movimento, ele tende a parar. Ou seja, ele tende a buscar o repouso. Assim é o nosso corpo. Eu estou em movimento, mas tem que chegar uma hora que eu tenho que ter um descanso. Senão há um desgaste muito grande. E o que é que acontece? A pessoa vai, é como se fosse um êmulo, né? De uma caldeira, né? Aquele êmulo está ali, entrando e saindo, fazendo com que os pistões funcionem. Se eu não parar, lubrificar, o que que vai fazer? Ele vai cansar e ele vai fraturar. E aí o serviço para por completo. E assim somos nós. Nós temos que ter um tempo para lubrificação. Nós temos que nos dar um tempo de descanso. Você pegar um carro, ligar ele e dirigir 700 quilômetros, se tivesse autonomia, para ele andar 700 quilômetros, vai chegar numa hora que ele vai superaquecer. Então você tem que desligar, dar um descanso para o carro, um descanso para você. Um forno elétrico, um forno de usina. Por isso que eles têm 4, 5, 6 fornos, porque uma hora um daquele forno vai ter que entrar em reparo. Ele vai ter que descansar, ele vai ter que esfriar para poder sofrer os reparos necessários para depois ele voltar. E ele não volta assim,
Você não coloca 1.500 graus no forno de uma hora para outra. Ele vai aquecendo aos poucos. Então, tudo na vida é assim. Assim somos nós. Assim é qualquer ser humano. Nós temos um limiar de tolerância. Uns mais, outros menos. Por isso que eu falei da metáfora da Ferrari e do Fusquinha. Tem gente que é Fusquinha, mas ele vai dar o produto no tempo dele. Agora, se a empresa quer ter só Ferrari, aí é a cabeça do gestor, né? Ok? E vou ser sincero, para manter várias Ferraris tem que ter um bom dinheiro, né? Uma boa lucratividade, né? Um Fusquinha às vezes quebra o gato também, não é verdade? Muito bem. Sofrimento nas relações corporativas. Grande parte do seu. Valquíria, eu não sei se eu acho que eu falei muito, eu consegui passar o que você perguntou? Ou a gente. Sim, sim. Então, tá, pode me interromper, tá, gente? Que eu sou igual o papagaio. Daqui a pouquinho a voz começa a falhar aqui. Eu gosto de falar, né? De dar aula. Muito bem. Grande parte do sofrimento nas empresas não nasce apenas do excesso de trabalho, mas da maneira como os vínculos se estabelecem. Não é gostoso trabalhar com uma pessoa que no meio da tarde ele chama, seu Sérgio, lá que sai um pouquinho. Mas a gente dá continuidade nisso. Vamos ali bater um papo, eu gosto de conversar com você. Ele está sendo o maior 7-1 do empresarial comigo, eu estou acreditando nele, não é? Eu ali faço mel, ali a gente conversa. Nossa, que bacana trabalhar por Zé Manel. Agora que eu vou fazer isso com mais vontade. Ô, gente, não é o que se fala, é como se fala. Ambientes emocionais adoecidos favorecem a rivalidade. Não tenha dúvida disso. Então, quando uma família ela é disfuncional, há uma rivalidade entre marido e mulher, irmãos e irmãs, filhos e pais. Assim, é só começar a olhar para quem a gente conhece. Tá? É, ambientes emocionais adoecidos favorecem rivalidade, silenciamentos, insegurança e perda da identidade subjetiva. Então, nós temos três tipos de comunicação: a comunicação circular, a comunicação inteligente, que todos falam, todos escutam, todos dão sua opinião e chega no consenso. Aí nós temos a comunicação estragada, aquela que um quer competir com o outro, ter mais certeza do que o outro. E a terceira comunicação, que eu considero a pior, tá? Eu denomino de comunicação congelada. É quando os indivíduos de uma repartição já não se falam. Chega com um documento, joga lá na mesa do outro, assim, ó, tá aí para você fazer. Leia, estude e faça. Então aquilo cria um choque muito grande. A pior agressão, gente, você pode dar para uma agressora, para uma pessoa, não é um grito, não é um tapa, não é um xingamento, é o desprezo, é o silêncio. O silêncio agride muito mais do que um grito, não agride? Mexe lá dentro da alma da pessoa. Só que tem que aquele gestor, aquele líder artesanal, ele não percebe isso. Que ele está adoecendo mais e está comprando mais inimigos, criando mais facções dentro do ambiente de trabalho. Tá? O sofrimento organizacional muitas vezes parece de forma disfarçada, através de sintomas físicos. Então, burnout, somatização, miofibralgia. Todo mundo sabe que
Fibromialgia é o maior 71, né? O médico do trabalho lá, o ortopedista, quando está cansado da pessoa, a pessoa queixando dor para todo lado, fez exame e não acha nada, aí ele dá o diagnóstico até para se ver livre daquele cara, ó, toma 10 dias de descanso, toma esse remédio aqui, isso é fibromialgia. E a empresa vai ter que suportar. Isso se chama somatização. Excesso de carga que a pessoa não está dando conta de carregar. Através de sintomas físicos, irritabilidade, retraimento emocional ou exaustão psíquica. Que aí a pessoa pode cometer até uma bobagem. Agredir um companheiro, agredir a chefia, estragar uma partida de produção. O grupo como estrutura psíquica. Todo grupo desenvolve regras conscientes e inconscientes de funcionamento. Existem alianças silenciosas, identificações coletivas, rejeição afetiva e formas de pertencimentos emocionais. Então, em toda repartição, vai ter sempre uma regra da empresa e uma regra inconsciente de convivência. E aquele que não está aderido, não tem o sentimento de pertencer e pertence àquele grupo, aquele indivíduo vai ser excluído do grupo. Ele vai ser preterido. E ele vai temer ser sabotado pelos colegas, temer ser mandado embora. E ele tenta desesperadamente se humilhar, ele tenta entrar no grupo, ele tenta bajular, e quanto mais bajula, pior fica a situação. Tá? Os sujeitos passam a ocupar posições do grupo que nem sempre são determinadas pelas competências técnicas, mas pela dinâmica emocional estabelecida entre os membros da organização. Tem uma colega de vocês, hoje ela não veio na aula, ela trouxe um caso que ela trabalha numa grande empresa aí de São Paulo, mas era uma empresa artesanal, familiar, né? E a pessoa saiu por maternidade e ela assumiu. E eles tinham que alcançar uma meta para poder fazer um contrato com uma outra empresa de produtividade, e ela conseguiu isso. Aí, no dia da comemoração, da assinatura, dos festejos, ela foi deixada de lado e a pessoa que estava com licença maternidade veio participar da solenidade. Isso acabou com ela na empresa. Ela perdeu totalmente o estímulo. E a vida profissional dela acaba ali naquele momento. Tá? Dividir um pouquinho aqui a leitura. É, Cristiane, por gentileza, lê para nós. Sim. Linguagem e formação do pensamento. Estão me ouvindo? Então, tranquilo? A linguagem não é apenas um instrumento de comunicação objetiva. Ela participa da construção da subjetividade e da forma como o sujeito percebe o mundo e a si mesmo. Dentro das organizações, discursos institucionais, metas, avaliações e símbolos de poder produzem efeitos emocionais importantes sobre os trabalhadores, influenciando a autoestima, identidade e comportamento. Então, esse caso, esse estudo de caso clínico que eu estou citando deles aqui,
ela vivenciou isso. É isso aqui. Você recebe 1.000 promessas, você atinge a sua meta, e na hora que você vai se refestelar, você vai receber a sua medalha por bravura e trabalho, a medalha é dada para o outro, que não estava no chão da fábrica. Né? Muito bem. Valquíria, pode ler, por gentileza? Tem a construção do sujeito no ambiente corporativo. O trabalhador passa a negociar constantemente entre a sua identidade pessoal e as exigências da organização. Muitas vezes, o sujeito adapta comportamentos, emoções e até valores pessoais para conseguir permanecer pertencendo ao grupo. Esse movimento pode produzir crescimento profissional, mas também sofrimento psíquico e perda da autenticidade emocional. Isso é muito comum e começa lá na nossa infância, quando a criança é mais traquina, né? Mais peralta, e ela começa a ser corrigida e comparada aos outros irmãos. Não há um respeito pela individualidade. Então, um pequeno exemplo, tá? Uma das variáveis que nós vamos estudar aqui nos 9 tipos psicológicos e psicodinâmicos que eu desenvolvi dentro do grupo empresarial, O professor, o Evolve. isso que o senhor, isso que você falou, que você trouxe, né? Foi até ponto de discussão meu numa reunião de grupo gestor com outro líder também, porque eu fui criada, graças a Deus, assim, é, eu sempre falo assim que os nossos pais eles fazem o melhor que pode com o conhecimento que eles têm. E E, dentro do melhor que a minha mãe podia fazer, ela criou a gente com muita liberdade mesmo. Então a gente podia se expressar, a gente podia falar que não gostou, que podia falar não, não tem esse negócio assim de abraça fulano, porque aí fulano tá te pedindo um abraço. Não quero abraçar, então não abraça. Então a gente só foi criado com esse estímulo. E aí eu tenho uma equipe que trata da mesma forma. Cada um do seu jeito, cada um tem sua liberdade. É um caos controlado. Minha porta tá fechada, você não escuta nada. Você abre a porta, tá aquele caos, mas todo mundo trabalhando com alta produtividade, com efetividade. E aí um outro um supervisor, na verdade, um outro líder de outro setor, ele queria padronizar que a forma correta de se portar na empresa era no padrão dela, de forma silenciosa, sem riso, sem brincadeira, né? Todo mundo sério, um padrão. E assim, e foi esse o ponto de discussão que eu falei assim: olha, eu tô, né, com quase 40 anos de vida, até hoje não teve ninguém para me falar como é que eu tenho que me portar. Não vai ser agora que eu vou moldar alguém pelo desejo de alguém. Acho que a questão é meta e resultado. Meus resultados são sempre muito acima do esperado. Eu não tenho que mudar a minha equipe do jeito que ela se comporta ou deixa de se comportar. Mas isso trouxe um desconforto muito grande, sabe? Muito grande, pesou muito o clima. ou seja, virou um climão, né? E todo mundo ficou sem lugar, não é isso? Tá vendo como é que afeta? Então é assim, é, lembrei aqui de Machado de Assis, ele tem uma frase que marcou muito. A criança é o pai do adulto. Já escutaram essa frase? Ou seja, um homem adulto, mas quem manda nele não é o homem que está ali, é a criança que está dentro dele. Ou seja, esse tipo de pessoa que a Valquíria está trazendo para nós é a pessoa que ela foi afetada no comportamento da percepção espontânea. A criança, ela tem uma capacidade de percepção espontânea muito grande.
Por exemplo, se ela chega em casa, vê o clima pesado, a mãe assim com a carinha triste, fechada, ou chorando, mamãe, o que está acontecendo? Não é assim? Aí a mãe xinga, não está acontecendo nada não, menino. Para de inventar as coisas. "Ah, mas você está chorando? Não, foi um cisco que caiu no meu olho." Então, aquele tipo de educação vai matando a espontaneidade. E crescem adultos assim, que eu denomino de intradirigidos. Não ria. Quem ri muito é fraqueza, demonstra fraqueza de personalidade. Quem é muito espontâneo não tem valor nenhum. E aí, quando esse indivíduo chega num lugar de mando, ele não só quer exercer o mando, ele quer exercer o comando. Então, são aqueles obsessivos altamente adoecidos. E esses indivíduos, eles têm uma asfixia afetiva muito grande. Eles não sabem ver o riso, às vezes a dinâmica do trabalho, quando eu trabalho em terapias de grupo, eu, eu, eu tenho na minha sala, eu tenho uma mesa de madeira. Ali, antes das pessoas entrarem, o que que eu deixo ali? Eu deixo massinha, cola, jornal, tesoura, as pessoas têm que cortar, colar, fazer bricolagem, assim, já ativar o modo infantil, para quando começarem a reunião, começarem assim com a percepção da sensibilidade espontânea. Imagina você entrar num lugar onde todo mundo. A Vanessa, que está aí no nosso grupo, refazendo, né, Vanessa? Nós fomos visitar uma empresa, né? Ela é daqui também, de Betinha, ela pertence ao NEP aqui, ao nosso grupo. A primeira coisa, quando nós entramos para ir na sala de uma gestora, tinha uma salazinha pequena com a secretária. A secretária mal olhava para a gente. Eu dei um boa tarde, aqueles boa tarde assim, sabe? Caloroso. Cheguei, né? Se mostre, me mostre quem é você. A mulher, ela não levantava a cabeça. Aí depois nós entramos numa sala imensa com aquela ilha de comunicação, né? Computador, aquilo. Ninguém olhou. Eu dei um boa tarde, ó. Ninguém tirou o olho e abaixou a cabeça. Comecei a entrando, fomos convidados a entrar na sala dela, a pessoa toda rígida, engessada, difícil de conversar. Até que eu comecei, tinha um rapaz lá que nos levou, e eu aí apliquei, eu vou ensinar vocês o teste que nós desenvolvemos, chamado CAT, tá? Que é a cartografia do inconsciente, tá? Relacional. Eu comecei a aplicar o teste, aí a atenção dela muda. Nossa, mas foi assertivo demais. Vamos fazer o seu, não, o meu não. Ela, ela quis do, ela quis do assessor dela e ela viu a assertividade. Aí ela abriu o coração dela. Então, muitas vezes a gente tem que saber usar os instrumentos de como tocar naquela pessoa obsessiva para que ela possa abrir o coração dela para a gente poder aconchegá-la. Porque toda pessoa ansiosa, ela é carente demais. E a ansiedade entra como mecanismo de defesa para encobrir as fraquezas dela. Por isso que elas são autoritárias. Por isso que elas não conseguem ver gente trabalhando, rindo, conversando e o trabalho rendendo. Elas não dão conta. Aquilo é uma agressão. Até, você sabe a etimologia da palavra trabalho? Vem do latim, né? Tripalho, né? Era aqueles três pau que colocavam um aqui no meio, dois assim, e colocava a cangalha
para carregar o peso, né? Carregar a batata, as pedras, o tomate, seja lá o que for. Então, a palavra trabalho, ela vem de sacrifício. Por isso que a linguagem hoje está mudando muito, né? Produção, produtividade, porque trabalho não dá aquela sensação assim de custo, de peso, né? Não. Ana, desenvolva esse produto, crie, faça essa produtividade aqui para nós. Então, você fica todo, você até flutua, né? Não, o cara encheu minha bola, agora que eu vou fazer acontecer. Não é assim? Agora, desenvolva esse trabalho em 3 horas. Tá igual um ministro aí, te dou 48 horas para você se explicar. O cara se borra todo de medo antes de começar a explicação. Bom, travou, acabou, matou. Produtividade vem de produção, produção vem de sensibilidade, de coisa interna, ok? E aproveitando, vamos pedir a nossa Ana aí para ler para nós, por gentileza. O poder invisível das instituições. O poder das organizações não se manifesta apenas por hierarquias formais. Ele também circula através dos discursos, das expectativas, dos sistemas de avaliações e das formas de reconhecimento. Certos ambientes utilizam o medo, a competitividade excessiva e a insegurança como mecanismo indiretos de controle emocional dos colaboradores. Então, quando eu levei o meu trabalho na Mongeral Aegon, para vocês terem ideia, são 162 sucursais pelo mundo inteiro, tá? Então, a gerência de Minas, o gerente era daqui, de Vitória, e era uma competitividade com o Rio, com São Paulo, com o Sul, era aquela. Então, a primeira coisa que eu notei nos vendedores era aquele medo, e o cara era muito severo, mas cobrava demais da equipe. E a equipe, às vezes, não dava conta de metas assim, que nós temos que ser melhor do que São Paulo, nós temos que ser melhor do que o Rio Grande do Sul, nós temos que. Aí comecei, então, a trabalhar só os gerentes. Primeiro trabalhei com os supervisores, depois eu chamei os gerentes, depois os gerentes regionais, e começamos. Depois eu vou mandar até um case, tá? Da superintendente da Mão Geral. Ela chama Luciana, eu vou mandar para vocês ela falando do meu trabalho, do trabalho do NEP lá na empresa. Como é que muda a ideia? Como é que os vendedores começam a trabalhar com mais suavidade e não importava se naquele mês o Sul teve pico máximo e São Paulo caiu, ou Minas, entendeu? Não interessava, era a equipe. É igual time de futebol, onde é que tem, só joga 11, né? Fora os que estão no banco. Mas imagina se tivesse, num time 16 Pelé. Só 10 iam jogar. E um, às vezes, não queria passar a bola para o outro, que queria ser o Pelé melhor do que o outro Pelé, não é assim? E aí a gente vê times com grandes jogadores perderem. Então, é por isso que chama time. Trabalho em equipe é trabalho de coletividade, não é competitivo, é um dando a bola para o outro, amaciando, pegando um tijolo e fazendo ele ficar mais leve, entregando ele redondo para o companheiro, poder desenvolver a etapa daquele trabalho, tá? Juliana, por gentileza. Diferenças psíquicas dentro dos grupos. Cada indivíduo leva para o ambiente corporativo sua história emocional, seus valores, crenças, traumas e modos particulares de funcionamento psíquico. Quando essas diferenças são acolhidas,
o grupo amadurece. Porém, quando são negadas ou atacadas, surgem bloqueios emocionais, conflitos silenciosos, boicotes e rupturas nos vínculos profissionais. Então, é isso que vocês vão aprender aqui comigo e vão aplicar na consultoria de vocês. Quem já está numa empresa, está bem estabelecido, aplica na empresa. Mas nada que impeça lá na frente de vocês darem consultoria, porque o sucesso da empresa de vocês chama a atenção de vocês. E vocês vão ser chamados para dar consultoria em empresas menores. Ô, gente, no Brasil atualmente tem 58 milhões de empresas. Né? Muita coisa, não é? Para um universo que está sendo formado muito pequeno. Eu estou falando formado que entenda do que vai fazer com o psicossocial e o grupo. Gerenciamento de risco ocupacional. O trabalho e a vida psíquica. A vida profissional não fica separada da vida emocional do sujeito. Muitos trabalhadores passam a organizar sua autoestima e seus valores pessoais a partir do reconhecimento corporativo. Então, mais jovem, eu gostava muito de escutar as palestras, ler artigos do Dr. Antônio Hermínio de Moraes. Ele falava assim, na época eles tinham 16 mil funcionários, ele falava assim, eu não tenho 16 mil funcionários, não, eu tenho muito mais, porque talvez cada funcionário tenha 4 membros da família dele. Nosso grupo tem que cuidar de 5, 6 vezes mais do que 16 mil funcionários. Da dignidade. Lembro de uma vez de campanha política e ele sendo duro e falando que mais do que dar vale isso, vale aquilo, vale aquilo. O outro é dar um bom salário, qualificar os funcionários para que eles sintam dignidade e prazer no que eles fazem. Tá? Quando isso ocorre de forma excessiva, críticas profissionais passam a ser vividas como os ataques à identidade, gerando sofrimento intenso e dificuldades emocionais importantes. Isso eu via muito assim, que eu também fui para o campo, acompanhei muitos vendedores na visita a compradores. Às vezes tinha gente lá de outras empresas maiores e eu via o papo dos vendedores, eu ficava ali, né, observando, escutando, anotando, assim como alguns vendedores se sentiam diminuídos perto de outros. Por exemplo, você sabe que a Nestlé, o setor pediátrico deles é violentíssimo, não é? Os vendedores de alimentos pediátricos deles são uma coisa assim, bem treinados, bem incorporados. E às vezes os outros lá que iam competir com a venda de tonificantes, eles se sentiam assim incomodados. Então, é o que eu introjeto e projeto no outro. E aí eu esqueço de me qualificar. Eu esqueço de me dar o valor que eu tenho. Então, se eu trabalho bem numa empresa pequena, amanhã eu posso ser contratado por uma grande empresa. E muitas vezes a pessoa não olha isso. Tá? A qualificação não é só teórica, não é só de matéria, não, gente. É muito mais emocional do que tudo, de postura, de autoimagem, tá? Transferência nas organizações.
As relações corporativas frequentemente produzem vínculos emocionais inconscientes. É isso que eu quero que vocês percebam nesse filme, tá? Network, ok? Tá? Vocês vão ver isso claramente ali. Chefes podem ocupar posições simbólicas semelhantes às figuras parentais. Nossa, é, é, o Zé Bedeu, assim, quando eu estou com ele, eu sinto que ele é um pai para mim. Não, ele não é meu pai, ele é meu patrão. E eu não sou filho desse homem, eu sou um profissional. Tá? Enquanto colegas podem representar rivalidades fraternas antigas. Aí, se eu fico encantado, se eu fico assim, meloso, exalando fantasias sobre o meu chefe e o cargo que eu possa alcançar se eu fizer tudo o que ele quiser. Eu não sei se na época de vocês vocês brincaram tinha uma brincadeira infantil, na minha época tinha demais, chamada boca de forno. Vocês chegaram a brincar disso? Não? Era assim, os meninos reuniam, né? Tinha um chefão lá, né? O que ia ser o boca de forno. Boca de forno. Vocês farão tudo que seu chefe mandar? Faremos. Então vai ali, bate campainha na casa da vizinha chata e sai correndo. E os bobos iam lá. Entendeu? Os bobos da minha geração iam lá. Aí a Zé xingava, ia na casa da gente, falar com a gente era castigado. Quer dizer, é como se o chefe fosse um oráculo. Tem gente que acha que o chefe é o oráculo, é o Deus, é um semideus. A psicanálise compreende que muitos conflitos organizacionais são reedições emocionais das experiências anteriores vividas pelo sujeito ao longo da sua história, enquanto primeira infância, segunda infância, relação com professores, na pré-adolescência, relação com os coleguinhas, relação com as paquerinhas, humilhações, bullying. Tá? Idealização e frustração. Alguns profissionais desenvolvem relações idealizadas com empresas. Não, o dia que eu trabalhar na, na Mercedes-Benz Brasil, eu vou ser o cara mais feliz do mundo. Alguém aqui já teve a experiência de trabalhar com chefe alemão? Hein? Alemão mesmo, de verdade. É, os caras é pesado demais, né? Você teve, né, Ana? São frios, né? Rígidos. Grupos Trauma. É, Juliana teve oportunidade de trabalhar com alemão também. Trabalhei 12 anos numa empresa alemã. E como é que foi a experiência? Interessante, no mínimo. Pois é, muito bem. É, Perdi aqui. Repetindo, quando a organização deixa de compreender expectativas emocionais inconscientes, surgem sentimentos intensos de rejeição, revolta, desvalorização e ressentimento. Quanto maior a idealização, maior tende a ser o impacto emocional das frustrações organizacionais. E, terminando aqui hoje, então, vocês vão ver aqui, tá vendo? Idealização, frustração, mecanismos de defesa, que eu quero que vocês observem lá no trabalho, lá que nós vamos debater o filme aqui, tá? No outro, Professor, oi, desculpe interromper. nada, É, aqui é bom, eu eu me gosto perdi, disso, eu gosto de dinâmica. é porque eu me perdi numa anotação. Quando a gente Ah, estava falando lá, né, que a criança é o pai do adulto, e falando desses indivíduos que eles trazem uma rigidez que, para além do mando, quando eles estão na posição de chefia, eles querem fazer o comando e têm a comando. tendência de ser autoritários. Você E diz que chama eles de indivíduos intra. intradirigidos. Hum, Por que dessa denominação? Lá atrás, porque nós temos três tipos de infância, tá? A introdirigida, que é aquele menino que é um robozinho.
tá? Que mamãe bota a roupinha de marinheiro nele, não pode sujar a mãozinha, não pode sujar o sapatinho branco, não pode jogar bola com os coleguinhas. Se pegou em alguma coisa, tem que passar álcool na mão, desinfetar. Então, ele vai crescer como um robô. E ele vai procurar pessoas que vão dirigi-los, tá? A outro tipo de infância é a infância na rua. Aquele menino que brinca lá de bolinha de gude, solta papagaio, troca tapa lá com os coleguinhas, joga lá bola. Então, ele vai se socializar, ele vai aprender a se socializar. E a terceira e pior infância que eu considero são os meninos na rua, ou perdão, de rua. Porque eles vão fazer o quê? A dinâmica familiar dele é tão destrutiva, tão conturbada, que eles aprendem a viver melhor na rua. E quantas crianças somem de casa? E vai virar morador de rua, porque aquele ambiente é tão pesado, é tão tóxico. E, infelizmente, esse terceiro tipo de criança, eles vão se tornar marginais. Winnicott, Donald Winnicott, trabalhou com 40 crianças que ele começou a observar com 3 anos de idade até os 19 anos de idade. Todas essas crianças se tornaram marginais, que viveram nessa situação. E sabe qual que é o nome que ele intitulou para esse tipo de criança? É pesadíssimo. O sentimento deles quando o Winnicott inquiria eles, né, e conversava com eles em análise individual, em grupo, eles se sentiram como se eles forem o que ele chama de crianças evacuadas. Eu atendi uma mãe, ela sofreu tanto com o filho dela. Vocês procurarem aí na internet, vocês procurarem assim, é o Dragãozinho do bairro Goiânia, aqui de Belo Horizonte de Minas. Eu morava lá no bairro Goiânia. Esse menino, com 12 anos, ele já tinha matado 2 pessoas e se tornou chefe da Boca, com 12 anos. E a mãe trouxe ele, tentei tratar ele, internei ele, né? Quando ele foi melhorando, quando ele recebeu alta, um belo dia, chega uma menina que estava na casa da mãe, ele, a menina chama ele para conversar, e tinha um cara lá esperando ele, deu 11 tiros na cara dele, despejou aquela automática nele. O enterro teve que ser de caixão fechado. Essa mulher hoje dá palestra, ela chama Ed, dá palestra para mostrar a dor dela enquanto mãe. E a coisa mais pesada que ela me falou na minha clínica, um dia, ela passando por grande dor emocional, eu lembrei do Winnicott, desculpa a expressão, tá? Ela sentada no divã, ela abriu as pernas e fez esse movimento assim. Eu caguei esse monstro no mundo, doutor. Você já pensou uma mãe falar isso no filho? Polícia tinha medo dele por causa do ECA, né? É de menor pode tudo, e ai do polícia que usasse de truculência com ele. Gente, você imagina você saber que seu filho, com 12 anos, já tinha matado 2 adultos. É duro, não é? Mas vivia, não suportava ela e o marido brigava muito. O pai, com 7 anos, oferecia maconha para os dois fumarem juntos, colocava filme pornô para os dois assistirem juntos, que o grande medo do pai dele é que ele se tornasse um gay. E ele se tornou nesse monstro que, infelizmente, depois de melhorar, foi embora.
estão terminando aqui hoje, burnout e esgotamento psíquico. O burnout não se deve ser compreendido como excesso de trabalho físico. Em muitos casos, ele sugere a combinação entre pressão emocional, ausência de reconhecimento, conflito silencioso e sensação constante de inadequação. O sujeito começa a perder energia psíquica, motivação e capacidade emocional de sustentar os vínculos profissionais. Então, como é chato e é cansativo, eu diria quase que estressante. Quer ver? Uma coisa muito simples, viu? Eu vou mostrar para vocês, principalmente vocês mulheres, eu vou fazer essa metáfora para vocês. Imagina vocês fazendo um doce gostoso, uma comida gostosa para o marido ou para o namorado de vocês. Aí o infeliz chega, come e não fala assim, nossa, que delícia, obrigado por você ter me prestado. Como é que você fica? Muito brava, não fica? Dá vontade de pegar quem podia e jogar no lixo, ou comer tudo e não dar nada para ele. É a mesma coisa dentro de uma empresa. A pessoa não dá um mínimo de atenção, você não tem aquele senso, não tem nada mais importante para nós humanos, Juliana, Valquíria, Ana, Cristiana, que é o senso de pertencimento. E quando a gente tem esse senso de pertencimento, a interseção do conjunto família, do conjunto filho, a interseção chama-se afeto. E aí eu me sinto pertencido. Combinado? Vamos então para as considerações finais. Vou começar aqui com a Juliana. Vamos lá, Juliana. Não, muito, muito conteúdo. Vou ter que reassistir essa aula. Acredito que repassar muitos conceitos, mas super valioso. Assim. Eu acho que enquanto você falava, professor, eu acho que eu me remeti a muitas das equipes, né, da companhia que eu Passando um trabalho. filme aí, né? Igual aquelas fitas VHS, foi rebobinando, né? Para assistir. Sim, sim. E, É, obviamente, muitos conceitos pessoalmente, assim, eu acho que dá para a gente absorver muitas lições e repensar muitas coisas, né, de como a gente age e pratica, assim, no dia a dia. Muito bom. Obrigada pela aula. ok. O professor, assim, eu acho que é, é repetir o que a Juliana disse, né? A gente tem vivido isso, a minha empresa já é uma empresa grande, uma empresa a nível nacional, e a minha unidade especificamente era uma unidade muito pequena e hoje é a maior unidade do estado. Então, ou seja, a gente está num crescimento muito grande, muito acelerado, e muito do que você falou aí, assim, converge demais com o que a gente está vivendo hoje. Então, proveitoso demais, como a Juliana disse aí, é reassistir a aula para pensar um pouquinho mesmo. E Muito bom. assistam esse filme, Network, com carinho, vocês vão ver o que é, por onde vocês já passaram pela vida, né? Vou brincar assim, igual os mineiros. Eu tenho que atravessar uma pinguela. Pinguela é aquela pontezinha estreita. Você tem medo de cair dela, né? Ana? É super, super valioso. Como as meninas falaram, passou um filme assim na cabeça, né? Principalmente eu que venho da área de vendas, então, da parte de treinamento, desenvolvimento, e fui de liderança há muito tempo de vendas, que é um ambiente, e também, além de tudo, de startup. Então, que é um caldeirão, né? Uma panela de pressão o tempo todo, tanto dessa parte de desligamento, enfim, pressão por performance. Então, realmente, eu me identifiquei demais e sei o quanto
olhando dessa forma para um prisma psicanalítico, as pessoas elas não performam porque elas não querem, né? Elas performam porque tem muitas emoções, muitos viés inconscientes por detrás, enfim. Então, tá fascinante entender tudo isso e poder depois colaborar aí com os departamentos de vendas. É isso aí. E antes de passar a palavra para a Cristiane, e tem muita gente que quer sabotar o trabalho da gente, né? Vocês conhecem a historinha do sapo e do vagalume? Não, é rápido, vou contar para vocês aqui. Conhece ou não? Conhece? Você conhece? Nasceu um vagalume com uma bunda muito grande, agigantada, sabe? Lá num brejo. E aí, quando ele voava e acendia, ele iluminava o brejo inteiro à noite e os sapos iam comendo todos os outros vagalumes que dava para comer. Aí os sapos reunidos fizeram um conselho e falavam assim, ó, nós podemos comer todo vagalume, de menos esse, porque a luz dele é poderosa, ele vai iluminar e vai mostrar onde é que está o nosso jantar. Aí um dia nasce um sapinho. E esse sapinho, ele tinha o pecado capital da inveja. Aí ele cresceu. Um dia, esse vagalume deu uma rasante e o sapinho, pau, engoliu ele. Aí ele quando ele acende a luz, ele solta um choque. O sapinho, então, abriu a boca com ele preso na língua. Ele falou assim, seu sapo, já tenho o conselho aqui que ninguém vai me comer, porque eu é que ilumino, eu é que mostro onde é que vocês vão achar o jantar de vocês com mais facilidade, com a luz minha que brilha tanto. Ele virou e falou assim, pois é. Eu vou te comer porque seu brilho me incomoda. Tá? Então, nós temos colega que quer jantar e almoçar a gente porque o nosso brilho às vezes incomoda. Então, a gente tem que ficar atento, né? Esperto. Cristiane, considerações finais. Isso mesmo, professor. Assim como as colegas, eu digo a mesma coisa. Foi passando um filme na minha cabeça aqui, enquanto o professor foi falando, explicando sobre, principalmente sobre crescer desordenadamente não é vantagem, né? A gente já passou por um processo que não deu certo aqui. E a empresa era grande e tivemos que recomeçar do zero e a dor foi muito grande, muito forte. Impacto é forte, né? Então, assim, você ter que reestruturar psicologicamente tudo aquilo, né? E realmente é o emocional. Você até tem o conhecimento, você busca, mas se o emocional não estiver de acordo, você não consegue, não avança. Lidar com o outro, lidar com o funcionário, com o colaborador, saber como. Então, assim, é bastante complexo e bem interessante. E vamos lá, estou gostando muito das aulas. Gente, um bom descanso e até dia 28, ok? Igualmente. Tchau, Obrigada, tchau. professor. Tchau, tchau. Bom descanso. Até já.